Nós vamos hoje falar de um personagem que talvez você já conheça. O nome dele é Abraão. Abraão viveu muitos séculos antes de nós chegarmos aqui nessa terra. Abraão é um dos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. E ali nasceu, cresceu, mas Deus faz uma coisa interessante com Abraão. Quando Abraão já era um homem formado, Deus o chama e fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Essa história começa no capítulo 11 de Gênesis e nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Vamos ver os primeiros 4 versículos. Gênesis capítulo 12, primeiro versículo. Olha que interessante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Ele vai sair e vai para uma terra que Deus vai mostrar para ele. Então ele precisou ter a confiança, porque senão seria difícil a gente entender hoje o que acontece na era cristã, na nova aliança. Ele fala para Abraão que ele ia fazer uma grande nação. E percebemos isso. Israel se tornou uma grande nação. Mas uma nação que Deus está falando mais especificamente chegou até nós, que é uma nação espiritual. Uma nação da qual é o homem espiritual, onde Deus forma a sua família para morar com ele na eternidade. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ajuda bastante a entender essa história, porque ele está falando sobre um povo espiritual. Povo esse que Deus vai buscar, que conhecemos esse povo como a igreja que Jesus comprou com o seu sangue, a noiva de Cristo. E aparece Abraão na história. No capítulo 3 do livro de Gálatas, acompanha comigo. Abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 6. Veja onde apareceu Abraão. Isso para poder ajudar a gente a entender que a nossa vida, sem os planos de Deus, desde o começo da criação, não faz sentido. Porque a vida só existe porque Deus existe. A vida só existe porque Cristo existe. Ele é o dono da vida. E para morar com Deus, foi preciso Deus fazer tudo isso. Abraão vai sair da sua terra, ele vai fazer uma jornada muito grande. Mas sabe que Deus havia falado com ele que a descendência de Abraão seria escravos por 430 anos em terra estranha. E o êxodo que está na antiga aliança, podemos compreender que os israelitas, os hebreus, foram escravos por 430 anos lá no Egito, juntamente com o faraó. E aqui o apóstolo Paulo menciona por que Deus fez dessa forma. Olha o que ele diz no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 6. É o caso de Abraão. Onde ele apareceu, Abraão? Está vendo? É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Então, quando você e eu despertamos uma fé em nosso coração por ouvir o Evangelho de Cristo, ele está dizendo que a descendência de Abraão são os da fé. Porque aquela descendência de sangue foram os israelitas. Aí, quando Jesus chegou, ele abriu o Evangelho para todas as nações. Todo mundo. Mas Paulo não parou aí.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem não é judeu, pela fé vai ser justificado. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos. Lembra que ele falou que ia trazer uma bênção para um dos descendentes, que todas as famílias da terra iam receber essa bênção. De ti serão benditos. E nós podemos ver que Jesus diretamente é filho de Abraão, daquela linhagem que teve grandes dificuldades até chegar ao nascimento de Cristo. Mas ele continua falando um pouco mais. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, obedecendo às suas palavras, você tem a mesma bênção para ter uma vida espiritual e ser verdadeiro filho de Deus e fazer parte da família de Jesus. Família essa que ele vai buscar um dia, pode ter certeza disso. Paulo continuou descrevendo. Ele fala no versículo 12: Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Então, a fé que está com Abraão, da qual pré-anunciou o evangelho, liga a gente a Abraão. Ele pegou nós que estamos na nova aliança e levou até Abraão e está dizendo que a lei não ajuda o homem a ter fé para a salvação. A lei foi para conduzir o povo até chegar Cristo, que está no meio. Pouco mais, ele fala no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então é pela fé, nas palavras do Evangelho, que nós recebemos o Espírito para ser pessoas espirituais e fazer parte da família de Deus. É muito interessante isso. Abraão apareceu lá no começo da história e agora chega e liga nós que estamos aqui hoje. Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Aí ele continua tentando ajudar a gente um pouco mais. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ele está tentando dizer, agora vocês, ó Gálatas, estão tentando sair da graça e voltando a praticar as leis de Moisés. Qual a razão de fazer essas coisas? A lei foi adicionada por causa da desobediência ou a transgressão. Olha, vamos ler de novo o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Descendente que ele falou lá em Gênesis capítulo 12. Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E aí ele fala no versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Essa promessa vai ser concedida aos que creem. A Bíblia cumpriu-se todo o seu plano para a salvação, desde o começo de Gênesis até Apocalipse, todos os livros. E essa salvação está na pessoa de Cristo. Tudo isso por causa desse homem chamado Abraão. E ele ainda ajuda um pouco mais os Gálatas, e na verdade não é só os Gálatas, aquelas igrejas naquela época. Nos ajuda hoje também, porque nós ainda estamos nesse processo de ser convertido através de ouvir a palavra de Deus e ser convertido a Cristo para ter uma vida espiritual. Os Gálatas parece que estavam jogando fora, como não é diferente nos nossos dias, muitos grupos religiosos jogam os ensinos de Cristo fora e voltam para praticar as leis que Jesus já removeu inteiramente e encravou numa cruz. Quando eu falo que ele removeu inteiramente, você que está do outro lado me ouvindo,
Você pode depois abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Você vai ver que ele fala no versículo 14 que Jesus veio e removeu inteiramente, encravando na cruz. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e a lei apontou o pecado na vida do homem. Então ela só foi adicionada por causa da transgressão. E todo pecado, ele é, vamos dizer, ele é com sacrifício de sangue. Lá na antiga aliança tinha muito sacrifício de animais. Muito mesmo. A pessoa, quando pecava, colocava a mão na cabeça do animal e deixava o sangue escorrer, para a pessoa não morrer no lugar. Então a lei apontou o pecado. Paulo fala, quando ele escreve aos Romanos, que se a lei não tivesse ditado não cobiçará, ele falou, eu não ia saber que a cobiça era pecado. Ela apontou o pecado. Não é que a lei é maldita. A lei, ela cumpre o seu papel. Maldita é a pessoa que não segue as coisas como está determinado. Aí ele chega aqui ainda em Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Mas antes que viesse a fé que nós temos no Evangelho, por ouvir e ter uma fé verdadeira que nasce do nosso coração e da nossa mente. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrada para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu como aio. Aio quer dizer tutor, professor, pajo, alguém que cuida do outro. Então a lei estava cuidando do homem dura, dura mesmo. A lei era penosa. Aí você fala, como, José Carlos, que a lei era penosa? Quando um filho respondia aos pais, ele era levado até os anciãos e apedrejado até a morte. Quando fosse pego um homem ou mulher em adultério, eles eram apedrejados até a morte. Quando a pessoa não pagava o dízimo do que ele colhia, ele era eliminado. Quando alguém no dia de sábado, isso ali apontava, não ficasse quieto o dia inteiro, fosse apanhar pelo menos lenha para fazer alguma coisa para comer, ele era morto. E daí por diante, você pode ver que a lei trouxe a morte física. Mas Jesus veio e removeu e deu a graça, a liberdade para servir a Ele. Por isso a nova aliança tem outros preceitos na adoração a Deus. Muitos hoje nos grupos religiosos não estão prestando atenção nessas palavras que Jesus ensinou e também os seus santos apóstolos saíram ensinando para a igreja ser uma igreja espiritual, uma igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. João fala sobre isso. Mas ele continuou falando aqui. Mas tendo vindo a fé que está no Evangelho, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, aquele protetor, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vocês foram revestidos dessa nova vestidura que é o Espírito Santo. De sorte, não pode haver nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Herdeiro segundo a promessa. Deus é um Pai maravilhoso. Já se caminhou tanto sobre essa terra. Deus sempre procurando despertar o desejo no coração do homem de morar com Ele, de ficar perto dele. Colocou no Evangelho coisas que devemos ter em nossa mente, coisas que devemos praticar em nossas vidas para que possamos ser pessoas verdadeiramente espirituais, para ser verdadeiramente filhos de Deus, filhos da promessa, filhos que vão honrar e bendizer o nome de Deus. Mas nós temos que
ter alguém que nos ensina. Aqui está o livro que nos ensina. Ele tem todas as coisas que precisamos para chegar à vida eterna. Muitos vão ficar perdidos e já estão perdidos, porque já passaram por esse tempo e não acataram as palavras do Senhor. É triste essas coisas, porque Deus diz que não gostaria que nenhum se perdesse, mas que todos chegassem ao arrependimento para morar com Ele na eternidade. Esse é o plano de Deus. Esse mundo foi corrompido pelo pecado. O pecado entrou e corrompeu. Não só nós, como seres humanos, que sofremos, toda a criação geme. Mas observe bem, nesses dias que nós estamos passando, por causa desse vírus, e não é a primeira vez, já aconteceu no passado várias coisas ruins, que morreram muita gente. Nesses dias agora, nós estamos ou sofrendo porque já fomos atingidos pelo vírus, algumas pessoas estão perdendo a vida, talvez um número maior do que imaginamos. Temos pessoas, amigos nossos, que estão entubados, estão sofrendo, estão em casa, afastados, porque tem um vírus que está matando. Sabe que nem os médicos têm noção certo do que está acontecendo. Mas Deus sabe todas essas coisas. Deus está deixando tudo isso acontecer. Aí você pergunta, mas por que Deus está fazendo isso? A Bíblia diz que nenhuma folha sequer cai se Deus não permitir. Então Deus deixou acontecer essas coisas. Para que possamos, ainda há tempo de colocar a nossa vida em ordem para ficar perto de Deus. Por quê? É um alerta. É um alerta porque o homem está distanciando a cada dia mais, vivendo na sua correria, no seu melhor estar, esquece das coisas de Deus, não liga muito para as coisas que Jesus tem ensinado, tem deixado em segundo ou terceiro plano, ou às vezes nem está na sua vida. Deus está lá de cima alertando. Tenha cuidado, você só tem uma vida para você tomar a decisão de morar comigo um dia. Eu te dei a escolha. Nós temos a liberdade de querer morar com Deus ou não querer morar com Deus. Se escolher o caminho para morar com Deus, vamos morar com Ele, porque Ele disse em João capítulo 14, a partir do versículo 1, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como estar com Jesus? Como? Seguindo seus passos. Como seguir os passos de Jesus? Andando de acordo com o que ele andou, por isso ele está nos ensinando, através do Evangelho, para não perdermos a direção, para manter essa confiança firme na nossa mente, no nosso coração, essa confiança. O crer é o ouvir o Evangelho. Romanos 10, versículo 17. Então, se você crê no Evangelho, você vai querer andar de conformidade com o Evangelho. Mas se você passar despercebido por essa vida e não ter o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, tem um outro lugar que você vai morar. Longe de Deus. Onde só existe choro e ranger de dente. Para sempre. Para a eternidade. Do mesmo jeito que tem uma vida eterna, também tem um sofrimento eterno. Precisamos pensar nisso. É por isso que Deus tem o tempo todo, desde o começo, falado para todos nós. Anda no caminho reto. Anda no caminho que vai te conduzir à vida eterna. Faz caminhos retos para os vossos pés, para que possam chegar na eternidade junto com Deus. Eu estou feliz por poder falar com você tudo isso hoje, porque ainda há tempo de morar com Deus para a eternidade. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai eterno. Eu disse há pouco que tem um vírus que está circulando por aí, não é só pertinho de mim ou de você, está no mundo inteiro.
Mas vamos lembrar uma outra coisa. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus está em todos os lugares. Então, em qualquer canto do mundo que alguém chamar por ele, ele está presente para ajudar a pessoa a caminhar. Precisamos ouvir a voz de Deus e não perder os dias que Deus nos deu. Não perder a nossa caminhada aqui. Aproveitar enquanto nós temos capacidade de raciocinar, capacidade de andar, capacidade de ouvir bem e de enxergar as coisas espirituais enquanto estamos nesse mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar caminhando, porque o final vai chegar, seja ele com a morte física ou seja a volta de Cristo. Vai estar chegando para todos nós. Um abraço grande a todos. Fique na paz.